Bom, vamos mais uma vez aqui analisar esse papo reto, né? Que Nicodemos, um dos principais dos judeus, há 2000 anos atrás, teve com o Senhor Jesus, né? Diz aqui no livro de João, né? Digo livro porque são livros históricos, né? Evangelho você já sabe, né? Desculpa. Que o único que escreveu o Evangelho, né? Foi o apóstolo Paulo, nosso querido e amado irmão, o apóstolo Paulo, que está na glória agora, né? Então, diz o seguinte no livro histórico de João, né? João capítulo 3. Nicodemos visita a Jesus. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Tá vendo? Havia entre quem? Os fariseus. Lembra dessa galera aí? Os fariseus que andavam junto com os religiosos, metidos a entendedores da Bíblia, que viviam lendo a Bíblia, né? Que eram entendidos, né? Da letra, né? E você veja que esse homem já andava no meio deles, né? Pois é como muita gente aí, né? Que tá aí no meio dos líderes religiosos, né? Como é o caso de Macedo, Silas, essa gente tudo aí, né? Esses chamados pastores, apóstolos, bispos, reverendos, padres, papas, cardeais, todos esses líderes aí do sistema religioso. Não estamos aqui nos referindo, né? Sempre fazemos questão de lembrar isso, aos nossos irmãos católicos, evangélicos, espíritas, nem de qualquer religião, ateus, né? Seja lá quem for. Estamos nos referindo aqui aos líderes. E quando falamos dos líderes, não estamos aqui falando que temos ódio deles, não. Né? Porque nem Jesus tinha ódio dos fariseus, nem dos sumos sacerdotes, nada disso. O que Jesus combatia não era a carne deles, e sim a mentira que saía da boca deles, né? A deturpação da palavra de Deus que eles faziam, né? Então esse Nicodemos era um dos principais, ou seja, devia ser um príncipe, uma pessoa de posse, né? Um empresário, né? Para você ver como diga, essas igrejas só tem Zé Povinho. Não, tem empresários também, tem pessoas cultas, né? Tem pessoas que têm faculdades, que tem muitas coisas que está enfurnada aí dentro desse sistema religioso. E muitas vezes não está buscando nem dinheiro, nada, porque essas pessoas já são ricas, já têm condições financeiras. Essas pessoas às vezes vão para resolver um problema no casamento, um problema na família, né? Um problema pessoal, um problema de tristeza, de depressão, né? De síndrome do pânico. Geralmente essas pessoas, né? Têm muitas posses, tá sempre com esse problema, né? Você vê aí outro dia aí Gisele Bündchen, né? Gisele Bündchen, será que ela ia lá para fazer uma campanha de Israel, uma corrente para receber alguma coisa, se ela já é rica? O Bill Gates, por exemplo, Silvio Santos, né? Um dia que Silvio Santos, Bill Gates, alguém for num lugar desse, não será para buscar dinheiro, né? Será porque a pessoa está com problema na sua alma, né? Quer ouvir uma palavra, né? E talvez seja o caso desse homem aqui, né? O Nicodemos, que era um dos principais, né? Para ele ser um principal de alguma coisa, deveria ter condições, né? Então, porque logo no meio de quem? Dos fariseus, né? Pessoas interesseiras, né? Assim como é o caso desses líderes religiosos. Mas esse homem, ele observou Jesus por muito tempo, né? Mesmo andando ali no meio dos fariseus, né? É como tem muitos aí, né? Que tá aí no meio desses fariseus, mas eles assistem os nossos vídeos, né? Eles estão prestando atenção, né? Porque eles estão prestando atenção não na gente, mas no Jesus que habita dentro da gente. É o mesmo de 2000 anos atrás que está dentro da gente. E não só dentro da gente, mas está aí dentro de você, né? Está dentro de você, está dentro de todos. Inclusive, esse Nicodemos era um escolhido de Deus, por isso que ele estava buscando as coisas de Deus, ele estava buscando respostas para a vida dele, né? Porque nem tudo é dinheiro, às vezes as pessoas estão buscando respostas, até os cientistas estão buscando respostas, né? Você vê a ciência aí, tá no espaço, tá em tudo quanto é canto, mas eles não estão buscando só tecnologia, né? Eles não estão buscando só saber por como que o universo foi criado, foi formado, não. Eles estão procurando respostas para a nossa própria existência, a existência deles. Quem somos nós que estamos fazendo aqui, né? Quando a gente sair daqui, se nós vamos para um outro lugar, se existe outro lugar, né? Se existe algo além desse universo físico, né? Então eles estão procurando respostas também, né? Todos os cientistas, todo homem, ele quer Deus, e a busca do homem é por Deus.
Ele foi criado por Deus e para Deus. Por isso que o homem está sempre em busca de Deus. E geralmente nem todo mundo que está dentro do sistema religioso está buscando coisas materiais. A pessoa quer resposta, quer um conforto para a sua alma, quer sossegar a sua alma, quer ter certeza, né, da sua salvação, né? Quer saber quem é Deus, quer conhecer as coisas de Deus, né? E veja que esse homem aqui, esses saduceus, esses fariseus, o sumo sacerdote, essa gente vivia no templo, vivia abrindo o Torá lá, a Bíblia, lendo Isaías, lendo Jeremias, né? Falavam da Bíblia, da palavra de Deus, mas com certeza muita gente percebia que aquilo que eles estavam pregando, eles não viviam, eles faziam aquilo por religiosidade, né? Tanto é que eles viviam no meio da política, com Pilatos, com os romanos, né? Os líderes religiosos judeus viviam de mãos dadas com a política, fazendo barganha, fazendo tudo que não presta. E por que eles tinham essa liberdade? Porque o povo judeu confiava neles, que eles eram homens de Deus, eram homens ungidos, era o sumo sacerdote, né? Era isso, era aquilo, né? Eles eram os que conheciam a palavra de Deus, né? É como hoje, é a mesma coisa. Essa gente está aí de mão dadas, né? Com o governo, com políticas, né? Inclusive tem lá deputados, senadores, tudo dele é a mesma coisa. Só passou o tempo, mas a história é a mesma, né? Então esse Nicodemos estava ali no meio deles, né? Mas observava a hipocrisia, né? Essa gente avarenta. Veja que tinha muitos cegos, muitos paralíticos. Eles viviam sempre na porta do templo. E esses homens que se diziam de Deus, leitores da Bíblia, né? Davam cursos, teólogos, é como hoje, né? Tem teólogos, né? PhD, conhecedores da Bíblia. Mas as pessoas estavam ali diante deles e eles não faziam nada, né? Como foi o caso lá do religioso que viu lá o homem jogado na estrada lá, né? E depois passou um homem que não tinha nada a ver com religião e foi lá, ajudou o homem estava lá caído, passou o sacerdote, passou o outro lá, o teólogo, passou o Macedo, passou o Silas, passou todo mundo, largou o homem lá. Mas de repente uma pessoa que não tinha nada a ver, um samaritano, né? Foi lá e ajudou aquele homem, essa historinha que Jesus contou, né? E depois perguntou, quem você acha que foi o próximo daquele homem? Ah, foi o que ajudou ele. Então Jesus disse, então vá você e faça o mesmo, tá vendo? Ao invés de você ficar aí fazendo campanha de Gideão, dando todo o seu dinheiro, dando dízimo, que Moisés nunca mandou você dar dízimo, fazer nada disso. Você pegue e ajude as pessoas que precisam. Vá você e faça o mesmo. Jesus está falando isso para todos nós hoje. Né? Ao invés de você ficar aí alimentando o sistema religioso para que eles se enriqueçam e com o seu próprio dinheiro ele leve outras pessoas para as trevas, né? Porque você que está alimentando esse sistema, você é cúmplice dele. Você é cúmplice, porque você está sustentando esses homens para que eles tenham poder político, poder econômico, poder da mídia, né? Para que eles alcancem outras pessoas e levem essas pessoas para o sofrimento, para as trevas. Então você está sendo cúmplice junto com ele. Ah, eu dou a minha oferta, o que ele fizer está feito. Se ele roubar ou não roubar, tudo que ele fizer, o importante é que eu estou dando para Deus. Não, você não está dando para Deus. Você está dando as suas ofertas, os seus dízimos para alimentar as trevas, para alimentar homens que estão distorcendo a palavra de Deus, que usam a palavra de Deus para vender semente de feijão a R$1.000, para enganar as pessoas, contar um monte de mentira. Como é o caso de Valdemiro, como é o caso todos esses líderes religiosos que você vê aí no Brasil e espalhados pelo mundo. Então, esse homem aqui, Nicodemos, ele já tinha manjado essa gente. Tanto é que ele não tinha confiança neles, né? Inclusive, Jesus era uma ameaça para eles, né? Porque Jesus vinha com a palavra simples, né? Não pedia dízimo. Você nunca vai ver na Bíblia aqui Jesus pedindo dízimo. Jesus não fazia nada disso. As pessoas, justamente aquelas pessoas que ficavam lá na porta do templo, aleijada, cega, eram curadas por Jesus sem ter que fazer nada, né? Nenhum sacrifício, como eles dizem, que todas as pessoas que Jesus curou teve que fazer sacrifício. Não, Jesus passou e curou, né? As pessoas, Jesus passou e ajudou as pessoas, nunca falou para elas fazerem sacrifício nenhum, né?
Na verdade, Jesus nem veio aqui para ficar curando ninguém. Jesus curava porque ele era bom, ele se sentia compaixão e amor. O que Jesus veio fazer aqui no mundo foi justamente dar a vida dele para nos salvar eternamente. Mas ele mostrava essas coisas, fazia esses sinais, né? Para que os discípulos relatassem, para que as pessoas pudessem ver que aquilo que ele estava falando é a verdade, né? Aí veja bem, esse homem Nicodemos, João capítulo 3, diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este à noite foi ter com Jesus. Esse de noite, né? Anoiteceu, ele foi procurar Jesus. Por que ele foi de noite? Para ninguém ver ele, né? Esperto ele, para a galera lá dos fariseus não ver ele, né? E diz assim, este de noite foi ter com Jesus. Encontrando Jesus, ele disse o seguinte: Rabi, sabemos que és mestre, tá vendo? Ele encontrou com Jesus, né? Certo, em algum lugar, né? Em alguma casa, em algum lugar, alguma coisa, e ele sentado ali, ele disse, Rabi, chamou Jesus de Rabi, né? Sabemos que o Senhor é mestre, né? Vindo da parte de Deus, né? Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Tá vendo? Olha a conversa do homem. Ao invés, ele já veio falando dos sinais, né? Dos milagres, né? Por que ele estava falando isso? Porque não só ele tinha ouvido dizer que Jesus fazia o sinal, como ele deve ter presenciado pessoas que eram cegas, paralíticas, doentes, que fisicamente no corpo foram curadas, né? Então ele disse, né? Ele ficou maravilhado, né? Aí ele veio, né? Ao invés de entrar em outra conversa, já entrou logo de sola. Né? Sabemos que o Senhor é mestre, né? Porque ninguém, tá vendo? Peraí, se esses fariseus que ele andava no meio deles, se esse sumo sacerdote, se essa gente que andava no templo, lia a Bíblia, dizia que era sacerdote de Deus, né? Não fazia milagre também? Tá vendo que não faziam nada? Por isso que ele disse, porque ninguém pode fazer esses sinais. Ninguém até ali tinha feito nenhum sinal daquele, né? Curar um cego, um paralítico. Então ele disse, né? Sabemos que és mestre. Sabemos? Quando uma pessoa ela quer falar com outra, ela diz, eu sei que o Senhor é um mestre, né? Como ele disse aqui, ó. Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Sabemos quem? Né? Jesus podia perguntar para ele, sabemos quem? Tem mais alguém aí com você, lá fora, em algum lugar que eu não estou vendo? Quem que sabe? O que é que você quer dizer com sabemos? Tem mais alguém aí? Só tem você aqui ou tem mais alguém aí? Esse sabemos é que esses fariseus e esses religiosos sabiam, no fundo do fundo, eles sabiam que Jesus era a verdade, estava falando a verdade, que ali estava o Filho de Deus. Mas por causa da ganância, do dinheiro, né, do amor ao dinheiro, a politicagem, né, as mordomias, eles não confessavam Jesus. Preferiram mais a glória do homem, preferiam, né, como esses de hoje. Eles sabem que nós estamos aqui anunciando a graça. Eles sabem que aqui o mensageiro da graça está anunciando a graça, que o Alfredo Paulo está anunciando a graça de Deus, né? O Davi Vieira, o Marcelo Roque, o Palhaço Cristão e tantos outros que estão aí nas páginas das redes sociais denunciando a hipocrisia e anunciando o evangelho. Eles sabem, né? Por isso que esse homem disse aqui. Por que esse homem disse isso? Sabemos, porque quando ele estava lá no meio deles, ele via o bochicho, a conversa, né? Eles falando pelos cantos. Realmente, nós estamos aqui, rapaz, nós estamos aí, a gente lê a Bíblia, lê a lei de Moisés, mas nós não estamos com nada, viu? Porque esse homem aí, eu estou desconfiado que ele é o Messias mesmo, que ele é o homem de Deus, mas nós não podemos confessar isso, né? E tanto é que uma vez eles ficaram tão irados que eles fizeram uma reunião e disseram, o que estamos fazendo nós? Se esse homem faz tantos sinais, se a palavra dele é simples, eu fico aqui lendo a Bíblia, fazendo estudos, né, de Apocalipse, disso e daquilo, eu falo de Isaías, falo de Jeremias, falo de corrente, de campanhas, de votos, de sacrifício, né? E o povo continua na miséria. E esse homem chega aqui com uma palavra de amor
e simplesmente vai lá, toca num cego e cura. O que estamos fazendo nós, se esse homem faz tanto milagre? Daqui a pouco a galera vai sair, vai começar a seguir ele, vai abandonar o templo de Malandrão, né? O templo de Malandrão de Salomão. Daqui a pouco vai sair todo mundo da nossa igreja, né? E aí nós vamos fazer o quê? Como é que nós vamos manter o nosso luxo? Como é que nós vamos acertar lá com Pilatos, que Pilatos representa a política, né? Como é que nós vamos vender esse povo? Como é que nós vamos enganar esse povo para votar lá nos políticos, né? Como hoje. Se esse povo começa a ouvir essa palavra do amor e da graça de Deus, como é que nós vamos manter as nossas riquezas, as nossas empresas, nossos times de futebol, bancos, nossos imóveis no Brasil e no mundo, nossos apartamentos de 9 milhões de dólares? Como é que nós vamos manter? Isso aqui vai ficar às moscas e todo mundo vai seguir esse homem. Ah, nós temos que dar um jeito de matar esse homem. Pois é, você está vendo? Então eles tinham o bochicho. Então esse homem aqui, que era um principal, que andava lá no meio dos fariseus, ele sabia toda a jogada. Por isso que ele disse: sabemos que tu és mestre. Porque se ele estivesse falando dele, ele diria para Jesus. É claro, você está entendendo o que eu estou falando, né? Ele diria para Jesus assim: Rabi, eu sei que o Senhor é um mestre. Ele dizia dele mesmo, particular: eu sei que o Senhor é um mestre, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz, né? Se Deus não estiver com ele, né? Se o Senhor está fazendo esses sinais, é porque Deus está com o Senhor, né? Então quer dizer o seguinte: ele sabia, os fariseus sabiam, os saduceus sabiam, todos eles sabiam, o sumo sacerdote, todos eles, os que condenaram Jesus, todos sabiam. Por isso que diz lá, não me lembro agora o versículo, onde diz que amaram mais a glória do mundo, dos homens, do que a glória de Deus, né? Eles não confessavam Jesus, mas no fundo, eles sabiam. Né? E diz aqui, João, no capítulo 3, no versículo 2, este foi ter com Jesus à noite, né? Este de noite foi ter com Jesus, e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Agora veja a resposta de Jesus, o homem falando de sinais, elogiando ele. Olha o que ele disse: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo. Preste atenção, toda vez que Jesus falava duas vezes em verdade, aí quando ele falava duas vezes em verdade é porque ele ia falar uma coisa muito importante. Então ele me falava duas vezes: te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha aí, o homem dizendo: o Senhor é de Deus, o Senhor faz milagre. Ele deu outra resposta que não tinha nada a ver, tá vendo? Quer dizer, entre aspas, não tinha nada a ver, entre aspas, né? Jesus ficou dizendo assim: você está falando que eu sou de Deus, né? Mas em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, o que tem a ver nascer de novo com sinais? Ele falando uma coisa, querendo, Jesus podia aceitar a palavra dele e dizer: não, realmente, eu sou o cara, né? Já viu aquela música de Roberto Carlos, esse cara sou eu? Eu sou o cara. Na verdade, ele era mesmo, mas ele não estava nem aí com a conversa dele, né? Ele poderia dizer: não, eu sou o cara mesmo, você está certo, eu sou o mestre. Eu faço sinais, eu curo paralíticos, eu já andei por cima das águas, eu faço isso, faço aquilo outro, eu tenho um poder para isso, para aquilo. Não, Jesus foi bem claro, bem humilde para ele, disse: em verdade eu te digo, outra conversa, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí o homem ficou de boca aberta: o que é nascer de novo? Como nascer de novo? Aí Jesus ficou quieto, aí ele entrou de novo, né? João capítulo 3, versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Olha aí, um homem inteligente. Você está vendo que ele é o principal dos sacerdotes, né? Tinha faculdade, tinha tudo, andava no meio dos religiosos, lendo a Bíblia dia e noite, ouvindo, né, mensagem dia e noite. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha a ignorância. Pode um homem já velho voltar de novo para a barriga da mãe dele? Nem se ele quisesse voltar para a barriga de novo da mãe dele.
e nascer outra vez? Veja, uma pessoa daquela que vivia dentro do templo, vivia junto com os fariseus, com os metidos a entendedor da Bíblia, não estava entendendo nada, falando de coisas materiais, tá vendo? Falando desse mundo, Jesus falando outra coisa totalmente diferente para ele. Mas Jesus com paciência, aí Jesus de novo, ó. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, de novo, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode o quê? No reino de Deus. Quem não nascer de quê? Da água e do Espírito. Aí Nicodemos ficou parado pensando, da água e do Espírito? Ah, já sei então. Ah, tem que nascer da água e do Espírito, né? Então eu tenho que nascer primeiro da água, né? Então, aquele batismo lá de João Batista, né? Eu tenho que procurar João Batista, né? Aí Jesus diz, mas já cortaram a cabeça dele. Né? Ah, então tenho que procurar um discípulo seu aí, o Pedro, o Tiago, o André, alguém para me batizar, para depois eu nascer do Espírito. Tá vendo? Aí você vai entender agora aqui que Jesus não está falando de batismo em água. Porque se fosse assim, Jesus dizia assim, não, eu te batizo aqui em água, essa água. Te jogo aqui dentro dessa piscina, que nem ele joga o povo aí, né? Dizendo que o povo está se batizando. Eu te jogo aqui nessa piscina e depois você é batizado com o Espírito. Jesus não estava falando de água, Jesus estava falando de nascimento. Quando se está falando de um assunto de nascimento, né? Vá conversar um assunto de nascimento com o médico, com o obstetra. É obstetra, né, que fala. O assunto que ele estava falando era de sinais, milagres, né? Aí Jesus entrou em outro assunto, de nascimento. Então, quando se fala de nascimento, se está falando de nascimento, se está falando de criança, de pessoas que nascem e crescem, e se desenvolvem. O assunto que ele entrou foi milagre. Você está entendendo aqui a conversa dele com Jesus? Jesus bem quietinho, acho que estava ali um pãozinho com manteiga na mão, um cafezinho do lado, e ele falando e Jesus só respondendo. Aí ele disse, ô Nicodemos, perguntou-lhe Nicodemos, João 3, versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo sendo velho, né? Pode porventura voltar ao ventre materno, né? Voltar para a barriga da mãe e nascer segunda vez? Aí Jesus respondeu, João 3, versículo 5. Respondeu-lhe Jesus, bem tranquilo, em verdade, Nicodemos, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro ele falou que não podia ver, né? Agora Jesus já, quando ele fez outra resposta, fez outra pergunta, Jesus deu outra resposta, né? Não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito, tá vendo? Espírito com E minúsculo, é espírito do homem, tá vendo? Quando tá espírito com A maiúsculo, com E maiúsculo, é o Espírito de Deus, tá vendo que Jesus está falando aqui? Ele entrou com o assunto de milagres, né? Que nem fica os outros gritando aí, o chapelão, milagres, olha as multidões, ó Deus poderoso, o paralítico andou, né? Enganando as pessoas com essas besteiras, né? Isso tudo para Jesus era besteira, o que é importante para Jesus é isso aqui, ó, o nascimento. Então Jesus não estava se referindo a batismo em água, né? Porque se para ver o reino de Deus tem que ter o Espírito Santo, Jesus falava logo, tem que ter o Espírito Santo, Nicodemos, para entrar no reino de Deus, tem que receber o Espírito Santo. Jesus não ia falar de água, eles usam até isso aqui para dizer que é a palavra, a água, irmão, é a palavra. Você tem que nascer da água. Aí, peraí, a água é a palavra ou é aquela que vocês botam uma piscina aí, eu entro lá, que o pastor quase me afoga? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Afoga a pessoa. Aí quando a pessoa sai de lá, diz que é uma nova criatura. Sai um pecador seco, outro pecador molhado. Aí essas piscinas aí você pode fazer no domingão à tarde, né? Joga os meninos tudo lá dentro, batiza tudo. Né? Os meninos brincam a tarde inteira, as crianças. Essa água não pode tirar pecado de ninguém, não pode fazer nada. Jesus não estava se referindo a batismo de água. Jesus está dando a ele o ensinamento seguinte. Ele está dizendo, assim como uma criança, para que ela possa ver este mundo, eu, você, todos nós viemos da onde?
Jesus está se referindo ao ventre materno, à barriga da mãe. É ou não é? O que tem na barriga de uma mulher grávida? Uma bolsa com o quê? Com água, é ou não é? Fica aquela água ali entra todos os nutrientes e a criança que está dentro daquela bolsa de água, como é que chama mesmo? É o feto, né? É a placenta, né? Aquelas coisas. A criança está ali dentro, sou meio ignorante dessas coisas. A criança fica ali dentro, está se alimentando ali. Quando ela sai da barriga da mãe, vem a esse mundo, aí o que é que acontece? Ela nasceu o quê? Ali nasceu um novo homem, nasceu uma nova mulher, nasceu uma nova criatura. Essa criatura pequenininha que nasceu, o que é que vai acontecer com ela? Vai começar a mamar, já começa comendo, né? Já tem que começar a se alimentar. Tem o peito da mãe, papapá, papapá, ela vai indo, vai indo. Aí daqui a pouco 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui a pouco 1 ano, né? Aí já começa a dar papinha à criança, uma bananinha amassada, né? Uma laranjinha e o moleque vai crescendo, né? Vai alimentando, tem que ter vitaminas, sais minerais para alimentar o corpo do moleque, né? Ali nasceu o quê? Um homem segundo a carne, né? Aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando chega 4, né? Agora coloca na escola mais cedo, né? Aí quando chega uns 3, 4 anos, já põe lá no prezinho. Pra quê? Para a criança saber o que é o quê? O que são as cores, essa aqui é azul, essa aqui é amarelo, isso aqui é madeira, isso aqui é ferro, isso aqui é casa, isso aqui é carro, isso aqui é cachorro, isso aqui é gato, isso aqui é mato. Não é assim que a gente vai aprendendo as coisas? Nasceu um homem, veja bem, estava lá na barriga, na água, tá vendo? Dentro da água lá, nasceu, veio ao mundo, tá vendo? Entrou nesse mundo. Daqui a pouco vai crescendo, primário, daqui a pouco 3º ano, 4º ano, daqui a pouco tá um cavalão, né? Tá um adulto formado, barbudo, né? Aí já tá no 1º, 2º, 3º grau, daqui a pouco tá na faculdade, daqui a pouco desenvolve um dom, tá trabalhando, daqui a pouco tá gerando outro, né? Ou outra. A pessoa cresceu, desenvolveu, se tornou um homem feito, né? Um homem feito para onde? Para esse mundo, para o planeta Terra. Então Jesus disse: quem não nascer da água, tá vendo? Do ventre, da barriga da mãe. Aí tem o e do Espírito, não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Pois é. Como é que a criança que está lá na barriga da mãe, por exemplo, existe o reino de Deus e o reino dos homens, o planeta Terra. Como é que você entrou aqui no planeta Terra? Como é que você conhece tudo que está aqui na Terra? Né? Como é que você conhece todas as coisas que estão aqui na Terra? Primeiro você teve que entrar aqui, né? Você teve que nascer de quê? Da carne. Né? Você não é de carne ou você é de aço? Peito de aço, super-homem. Você é um ser feito de carne, ossos, sangue, células, nervos. Você passou através da sua mãe e entrou nesse mundo, por isso que você conhece todas as coisas desse mundo. Se você for em Marte, em Saturno ou em qualquer outro lugar no universo e chegar lá alguém perguntar para você como é que é lá a Terra, hein? Como é que é a Terra? O que tem lá na Terra? Aí você vai falar, lá tem umas coisas legais lá. Lá tem árvore, tem passarinho, lá tem o mar, né? Tem as estrelas que a gente olha de lá, vê essas estrelas aqui, né? Lá tem carro, tem casa, lá tem frutas, lá tem ar para respirar, lá tem comida para comer. Lá é assim, 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 assim. Lá tem até templo religioso, uns caras falando mentira, né? Pregando mentira. Ela tem um monte de coisa. Ela tem um monte de religião, né? Tu tem religião para todo mundo lá. Imagina você conversando com o ET, com o Marciano, e ele perguntando o que tem lá. Ah, pai, tem muita gente ruim lá, hein? Tem gente que mata uma a outra, né? Faz maldade um com o outro. Né? Lá, mas é tudo que faz maldade? Não, os passarinhos, o mar, a natureza, essas coisas não faz mal para ninguém. Mas a onça faz mal para alguém? Não, a onça fica lá dentro do mar. Tá? Tem tubarão também, mas o tubarão faz mal para alguém? Não, ele fica lá no mar, só quando vão lá mexer com ele. Né? Mas afinal de contas, quem é que faz mal para alguém lá? É isso que eu estou tentando lhe dizer a você, T. A gente faz mal um para o outro. A gente mata um no outro, a gente faz guerra um contra o outro. Mas vocês não são igual? Vocês não são seres humanos da mesma espécie? Mas a gente se mata, a gente tem ciúme, a gente tem inveja, a gente tem tudo isso. Rapaz, tem até que tomar cuidado com você, pra você não contaminar nós aqui. Nem deixa o pessoal aqui ouvir isso, que tem isso lá. Vai que o pessoal pega esse vírus aí, né? Então, gente, é isso que Jesus está dizendo. Para você conhecer tudo que tem aqui,
Você teve que primeiro nascer da água, tá vendo? Essa água que Jesus está falando é a água que está lá no ventre da sua mãe. Você teve que se gerar ali dentro do ventre da sua mãe. Tanto é que quando tira a criança, cai aquele monte de água, né? Estourou a placenta, a água, aquela água cai. Aí vem o ser humano, né? O bonequinho lá, ele vem, né? Aparece, né? Mais um homem no mundo. Só que esse homem vai ter que aprender tudo, né? Por isso que enquanto seu filho tá pequenininho, tá bebezinho, não sei o que, né? Você brinca com ele, aí você vai ensinando a ele, né? Quando ele começa a engatear, você fica ali, você tá cuidando enquanto ele não pode se virar. Né? Apesar que tem um monte de desnaturado aí que larga os filhos por aí, né? Mas geralmente a coisa naturalmente, a ordem natural das coisas é o pai e a mãe cuidar dos filhos. Você brinca com seu filho, você cuida, você dá o melhor, você dá beijinho, né? Ele tá engateando, tá indo lá pra tomada, ó, vai meter o dedo na tomada, você vai lá, tira ele, né? Você tem que tomar cuidado com as coisas, com coisas cortantes, você tá cuidando dele. Quando ele começa a já ter entendimento, aí você já fica um pouco mais despreocupado. Tá vendo todo o trabalho que dá? Essa questão do ser humano. Então, quando Jesus diz: quem não nascer da água, a água que ele está falando, você já entendeu que é a barriga da mãe e do Espírito. Agora, quando ele fala esse E, aí vem depois. Aí você já está entendendo, né? Que a água não é batismo em água, né? O pastor, o padre, ninguém joga água na sua cabeça, nem vai afogar em piscina nenhuma. A água que ele está falando é o ventre materno, né? E não é aquela água do ventre materno, é o que está dentro daquela água. É o ser humano. Bom, nasceu. Então, se nasceu um homem, esse homem entende tudo dessa terra, conhece tudo dessa terra, conhece as pessoas dessa terra, conhece tudo dessa terra. E o que ele não conhece, ele vai aprendendo com outros. Então, ele vai aprendendo as fórmulas químicas, matemática, por isso que você bota seu filho na escola, né? Para ele ir aprender. Tem a aula de física, aula de matemática, aula disso, aula daquilo. E então ele vai aprendendo as fórmulas químicas, ele vai aprendendo as coisas do mundo, para ele viver no mundo, para ele entender o mundo. Né? Aí Jesus diz que tem outro nascimento, que é o do quê? O do Espírito. Né? Porque esse bonequinho que é a criança, ele não tem só corpo e alma, ele tem um espírito desse. E esse espírito precisa o quê? Nascer de novo. Né? E como é que esse espírito nasce? Através da palavra, do conhecimento da palavra de Deus, da verdadeira palavra, né? Através de conhecer a Bíblia. Não, a palavra de Deus hoje está na sua graça. Né? Assim como o homem nasce fisicamente, ele tem que também, é o outro homem. Assim como esse que nasceu tem que receber educação, alimento para ele crescer, assim também o espiritual é a mesma coisa. Por exemplo, você está ouvindo agora essa mensagem está indo aí para esse homem espiritual, seu espírito. Eu não estou pregando para a sua carne, né? Estou pregando para o seu espírito. É a palavra de Deus, a palavra da graça de Deus, né? Então, existe dois homens habitando em você, um espiritual e um físico. Talvez nasceu físico já, né? Tá aí grandão, né? Mas o espiritual ainda precisa nascer. E ele nasce como? Depois que você começa a ouvir a palavra de Deus, pronto, a criança começa a se gerar. E ali vai nascer para aprender as coisas da onde? Do reino de Deus e também desse mundo. Além de você saber as coisas desse mundo, você vai saber o que é que tem do outro lado, do lado invisível. Né? E quando você está no meio, na barriga da mãe, você não nasceu nem para um lado nem para outro, então você não existe ainda, você não sabe de nada. Né? Apesar que tem criança já no ventre da mãe que sabe as coisas. Pois é. Então, eu digo isso porque a minha esposa, quando estava grávida, eu ficava na barriga cantando uma música para minha filha, ficava cantando, sempre encostava na barriguinha dela, cantava uma música. Quando ela nasceu, passou um tempo, ela estava com uns 4 anos, eu tinha esquecido dessa música. E quando eu cantei uma estrofe da música, ela foi e cantou a outra. E ela nunca tinha ouvido em rádio e nada, ela tinha ouvido quando ela estava lá dentro, tá vendo? Tem gente até aí que coloca música na barriga para a criança ouvir, né? Para acalmar a criança, não ficar dando muito chute. Né? Então, gente, tá vendo os dois mundos? Então, agora, você nasceu fisicamente. Agora, você está enfurnado dentro de religião, ouvindo o sujeito mandar você pegar a rosa ungida, sal grosso, subir monte, descer monte,
fazer fogueira anta de Israel, campanha de Gideão, de não sei de quem, passar no sal, pegar cajadinho, chave ungida, essas coisas materiais. Como que você vai entender as coisas do Espírito? Como que você vai entender as coisas do mundo invisível, do reino de Deus, se você não nasceu? Como é que eu ia entender, eu, você, alguém, ia entender alguma coisa desse mundo, saber o que é carro, o que é casa, o que é gente, o que é esse planeta aqui, se eu não tivesse nascido, sem nascer, sem entrar aqui primeiro? É isso que Jesus estava querendo dizer. Quem não nascer, né, da água e do Espírito, não pode ver e nem entrar no reino de Deus, né? É isso que ele disse para Nicodemo. Bom, Nicodemo, já que você está aqui, você já nasceu da carne, né? Da vontade da sua mãe, do seu pai, já saiu da barriguinha lá. Só que agora você tem que nascer do Espírito. E como é que se nasce do Espírito? Ouvindo a palavra de Deus. É a palavra de Deus, a verdadeira palavra da graça de Deus. O verdadeiro evangelho é quem gera o Espírito. É Deus quem gera isso. E aí você nasce com a mente de Cristo, né? Aliás, você se desenvolve, assim como a criança desenvolve a mente dela, recebendo alimento, você também, quando recebe o verdadeiro alimento, você vai se desenvolvendo. E mesmo você tendo um corpo físico, você vai entendendo os dois mundos. Esses dois mundos, você vai entendendo o planeta, a terra que você vive, as pessoas onde você está no meio delas, da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos, da vida, desse planeta aqui. E você também vai desenvolvendo o quê? O homem espiritual, que vai também entendendo o que é o reino de Deus, o que é que tem do outro lado, que está todo mundo procurando aí. É mais ou menos isso. Por isso, Jesus disse para ele: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí aqui no João 3,7 ele diz assim: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nascer de novo por outro lado, por esse lado você já nasceu, do lado de cá. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem. Às vezes a pessoa ela não sabe que o Espírito de Deus está dentro dela, né? Nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Agora já Espírito, né? O Espírito Santo dentro do seu Espírito. Aí ele diz assim, ó, João 3,9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Ele ficou maravilhado. Mas como pode acontecer isso? Jesus acabou de explicar para ele que o nascimento é o mesmo, é a mesma coisa, só que é o contrário, ao oposto. Assim como uma criança nasce, como a gente nasce fisicamente, sai da barriga da mãe e vem para esse mundo e conhece as coisas desse mundo, para conhecer as coisas do outro lado, é isso que Jesus está dizendo, você tem que nascer também do outro lado, o mesmo processo. Só que para você nascer do outro lado, não é papai e mamãe que vai lá, numa noite boa, chuvosa, debaixo do mosquiteiro e faz. É com a palavra da graça de Deus. Aí ele diz aqui, ó, acudiu, né? Aí diz assim, João 3,9. Então lhe perguntou Nicodemo: meu Deus, mas como pode acontecer isso, né? Aí Jesus disse, acudiu, aí diz aqui, ó, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, quer dizer, Jesus disse assim, ó, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Olha aí, Jesus já sabia que ele não compreendia, mas quis mostrar para ele que aquela religiosidade que ele estava e que ele era mestre ali, que aqueles mestres, aquela gente ali não entendia nada. Jesus falou: vocês não lê a Bíblia o dia inteiro? Não está aí no tempo de Salomão? Não faz corrente, campanhas, votos, sacrifício, né? Não fica aí pregando a lei de Moisés, né? Fazendo campanha de Abraão. Em outras palavras, Jesus está falando isso. E você não sabe o que é isso? É igual a esse povo que está aí. Esse povo conhece todas essas coisas. Pato A, pato B, amuleto, pegar rosa, fazer missas, novenas, trezenas, rezar terço, adorar deuses de pau, de pedra, de metal, entrar em heresias, em religiões. Conhece tudo isso. E era o que Jesus perguntaria para todo esse povo. Ora, vocês andam tudo aí fazendo promessa, fazendo isso, campanha, não sabe isso? Tu és mestre em Israel, né? João 3,10. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Aí ele vai de novo: em verdade te digo, nós dizemos, aí Jesus está falando nós, que nós? Jesus não estava sozinho ali com ele? Os dois sentados na mesa, um olhando para o outro. Aí Jesus disse, João 3,11, tá vendo? Isso aqui, você que tem espírito, você que é o filho de Deus, que sabe que o espírito de Deus está aí dentro de você, você entende isso aqui, ó.
Nós dizemos, em verdade, te digo, nós dizemos o que sabemos. Imagine, se eu sou Nicodemos, aí eu falo assim, Senhor, não me leva a mal não, mas o Senhor, eu estou falando com o Senhor está falando nós, que nós é esse que o Senhor está falando? Nós que é o próprio Deus que está dentro dele, o Espírito de Deus. Né? Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Né? Tá vendo? Ele está falando de outra pessoa, tá? É como se ele estivesse sentado ali com outra pessoa, tá vendo? Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Jesus disse, eu já falei tanta coisa aqui, eu prego todo dia aí, eu faço sermão, eu falo a palavra para vocês, mas vocês não aceitam o nosso testemunho, né? Eles assim, ó, se tratando de coisas terrenas, tá vendo que ele estava falando, não estava falando de batismo em água, ele estava falando de nascimento, né? Por isso que ele diz, se tratando de coisas terrenas, que é tão simples que você já nasceu, já está aqui, né? Você já sabe o que é o quê. Ele diz aqui, ó, se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como creais se vos falar das celestiais? Se eu estou falando de coisas que você conhece aqui, sabe que uma mulher fica grávida, que tem lá na barriga dela água, que uma criança tem que nascer, tem que se alimentar, tem que crescer para se tornar um adulto, um homem, né? Para conhecer o mundo onde ele está. Se tratando de coisas que vocês mesmos conhecem, vocês não acreditam no que eu estou falando? Imagine se eu falar para você das celestiais, das invisíveis, do homem espiritual. É isso que ele estava querendo dizer, né? Que inclusive estava dentro dele mesmo, do Nicodemos, né? Aí João 3,13, ele diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, né? Que está no céu. Olha aí. Ninguém subiu ao céu, Jesus dizendo, senão aquele que de lá desceu, que é ele mesmo. Aí depois ele diz assim, ó, a saber o que está no céu. Aí o homem fala, não, o senhor está falando isso do Senhor? Ninguém desceu, subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu é o Senhor, né? Ele ia falar, é. Aí ele diz que está no céu. Mas como o senhor está no céu? O senhor está aqui na minha frente conversando comigo. Pois é, tá vendo que a Bíblia diz que Deus estava em Cristo. Tá vendo que tem duas pessoas, uma ligada na outra? Que Jesus é o próprio Deus. Ali está corpo, alma, o Espírito de Jesus e o Deus dentro do Espírito dele, tá vendo? E Deus está onde? Está no céu e ao mesmo tempo ligado na terra, tá vendo? Ligado no corpo de Jesus. Por isso que ele disse, aquele que está no céu. Só que Nicodemo não podia compreender isso, né? Naquela época, né? Nós vamos falar mais a respeito disso. Aí diz aqui, ó, para encerrar no 14, ele diz assim, ó, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, né? Para que todo aquele que nele crê, tá vendo? Crê, né? Creia. Quem crê em Deus já crê, já nasce crendo. Lembra da graça lá? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Aí a pessoa, eu tenho muita fé. Não, essa fé que você tem não é sua não, é Deus que põe dentro de você, para que você creia nele, porque se não colocasse essa fé dentro de você, você não teria, nem eu, nem você, nem ninguém, condições de crer nele. Por isso que ele diz aqui, ó, a fim de todo aquele que crê tenha a vida eterna, entendeu? Então você não precisa ficar fazendo força para crer. Olha, eu tenho que fazer força para crer. Outro dia eu vi um sujeito dizer assim, um abençoado dizer assim, mas ninguém nunca foi no céu, ninguém nunca morreu e voltou para falar como é que é lá no céu. Aí eu disse, você está enganado. Teve um que morreu e voltou. Quem? Eu falei, Jesus. Mas eu não estava lá na hora que ele voltou. Eu disse, por isso que você tem que ter a fé. Aliás, a fé está dentro de você, você só não sabe. Eu também não estava lá 2000 anos atrás. Como é que eu vou saber se é verdade ou não, se ele voltou ou não? Porque o Espírito de Deus, que é eterno, está dentro de mim. Ele confirma isso. Isso que é fé. É crer. Mas ele voltou, apareceu de novo, ressuscitou? Ele ressuscitou. Apareceu para os discípulos e depois para mais de 500 pessoas. E depois subiu nas nuvens, todo mundo viu ele dando tchau. Tchau, bye, bye, so long. Daqui a pouco eu volto, tá? Vou entrar aí dentro de vocês, vou morar dentro de vocês, vou ser o pastor de vocês, agora vai ficar tudo bem. Mas como você pode provar isso? Tem aí a história. Existiu Mateus? Então procura aí nos livros históricos, vê se existiu Mateus, Pedro,
Bom, você não precisa nem duvidar de Jesus. Se Pedro existiu, se Mateus existiu, se esses homens tudo existiu, o apóstolo Paulo, se tem algum escrito deles, então você já tem uma prova, né? Aí se você não crê em história, em nada disso aí, você não quer crer em nada, quer ser cético, não quer crer em nada disso, aí você tem que usar a sua fé. Eu nunca vi Jesus, como é que eu creio nele? Como é que eu sei que tudo isso que está na Bíblia é verdade? Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Porque aquele povo, se passaram 2000 anos, se passaram tudo isso, aquela gente toda morreu, acabou. E se de lá para cá queimassem todos os papiros, não tivesse Bíblia, não tivesse nada, sabe o que é que Deus ia fazer? Do mesmo jeito. A gente ia crer do mesmo jeito. A gente ia crer do mesmo jeito, porque o Espírito de Deus ele ia despertar a gente da mesma maneira. Se tivesse queimado toda a história da Bíblia, tudo que aconteceu, não existisse Bíblia, Deus ia no nosso espírito mostrar que Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, assim como fez com Noé, que não tinha Bíblia, Abraão não tinha Bíblia, Adão. Lembra que Deus ia toda tarde falar com Adão, na viração da tarde? Leia lá em Gênesis. Adão tinha uma Bíblia? Peraí, Senhor, que eu vou lá no templo de Malandrão, de Salomão, para o Senhor falar comigo. Não. Né? Tinha a Bíblia, não tinha nada. Como é que Deus falava? Deus faz o que quer. Você está vendo que Deus não precisa de Bíblia? Deus não precisa de nada? A Bíblia é um livro para dar informações a gente. E diga-se de passagem, tem um monte de coisa errada aqui. Se a gente não tomar cuidado, a gente cai em armadilhas dentro da própria Bíblia. Porque os líderes religiosos há séculos mexem na Bíblia. Tiram uma coisa daqui, colocam outra ali. Tem coisa na Bíblia aqui que Jesus nunca falou. Que isso, irmão? Jesus nunca falou, tem um monte de mentira dentro da Bíblia. Se você não tiver olhos iluminados e a mente de Cristo para entender, você cai nessa armadilha. Por isso Jesus, quando estava subindo para os céus, ele disse assim, fica tranquilo. Quando o Espírito Consolador vier, ele vos guiará a toda a verdade. Não, a Bíblia vai guiar vocês à verdade. Não, ele nos guiará a quantas verdades? Todas, até mesmo o que está dentro da Bíblia. Então, quando você lê a Bíblia, o Espírito de Deus que está dentro de você, ele te mostra assim, está vendo isso aqui? Isso aqui é mentira, isso aqui está errado, isso aqui não tem fundamento. Aí você diz, meu Deus, mas por que permitiu que esses homens colocassem essa mentira aqui na Bíblia? Meu filho, é para você saber que é mentira, para você saber discernir entre a mentira e a verdade. Senão você não aprende, homem. Senão você cai nessa armadilha aqui. Como é livro de Apocalipse, como é um monte de parafernália que tem na Bíblia, que não tem nada a ver com Deus, vai totalmente contra o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus Cristo. Pois é, contra a salvação, né? Então nós vamos falar mais a respeito desse bate-papo aí, vamos pegar outras passagens para mostrar para você esse bate-papo aí de Nicodemos com o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então você já entendeu, né? Que você nasceu da barriguinha da sua mãe, aprendeu as coisas desse mundo, mas que está faltando outra coisa, né? Falta o outro que está dentro de você, já está aí dentro de você. O seu espírito nascer para conhecer as coisas do outro lado, senão vai ser impossível. Você pode estar até salvo, porque você já está salvo. Mas se você não se conhecer espiritualmente, não nascer espiritualmente, você será um escravo de Macedo, de Silas, de Valdemiro, de religião, de bugiganga, de qualquer coisa, de tudo de ruim que tem na face dessa terra. Você vai morrer, será salvo. Um dia que você partir daqui, o seu espírito está salvo. Mas enquanto você esteve aqui, você não teve crescimento, não teve entendimento. É uma criança, já viu uma criança que nasce e não desenvolve, não cresce? E os pais ficam olhando, meu Deus, o que está acontecendo? Meu filho não cresce. Meu filho está doente, porque cresceu já está 1 ano, já essa criança ainda está mamando o peito, está do mesmo tamanho que ele nasceu. Vai morrer essa criança, né? Imagine. Passa 40 anos, a criança está lá no berço ainda. Não existe isso, tem que crescer. Entendeu? Para poder entender. Quando você dá ouvidos ao verdadeiro evangelho, aí sim, aí você começa a crescer, aí você começa a entender o que é o reino de Deus. Aí eu desafio Macedo, Silas, eu desafio... Por que você fala sempre dessa gente? É porque essa gente são os principais do Brasil que estão levando o povo à derrota. Levando o povo de Deus à cegueira, a viver aprisionados nesse mundo sem conhecer o reino de Deus, sem conhecer as maravilhas que tem do outro lado. Né? Como dizia Moisés, vendo o invisível. Né? Como é que a pessoa pode ver o invisível? Quando ela desperta o lado invisível dela, né? Quando ela nasce do outro lado. Né? Aí ela vai entender o que está do outro lado. Por isso que Jesus disse
Quem não nascer, quem nascer da carne, tudo bem, vai conhecer tudo daqui. Agora, quem nascer do Espírito vai conhecer o que é que tem do outro lado. Então, não adianta eu ficar aqui explicando para você se você não procurar absorver a palavra do Espírito, tá bom? Nós vamos falar mais a respeito desses dois reinos aí, o do lado de lá e o do lado de cá, para você entender que até os cientistas, né? Você vê o Stephen Hawking morreu querendo saber o que é que tem do outro lado, né? Ele aprendeu a letra, aprendeu a matemática, aprendeu tudo, chegou quase perto. Agora ele já sabe, porque agora ele foi para o outro lado. Agora Deus está falando assim, tá vendo aí, Stephen Hawking? Você chegou pertinho, rapaz, era só você ouvir minha palavra, que você já era bom de matemática. Faltou só um pouquinho, rapaz. Você conseguiu descobrir um monte de coisa no universo, né? O Einstein, né? E o Einstein deve estar lá essa hora com Jesus. Poxa, Senhor, mas por que o Senhor não falou para mim? Deixa para lá. O importante é que vocês já estão aqui, tá vendo? Tudo aquilo que eu lhe dei lá para vocês colocar as crianças para estudar, né? Física, tudo isso aí, né? Mas agora vocês já estão... Deixa eu voltar lá de novo para eu falar isso. Não. Deixa eles lá que eles vão aprender. Eles têm que aprender. O que eu dei para vocês já está dado, né? O Stephen Hawking, o Einstein, o Newton, né? Tá todo mundo lá. Pô, deixa eu voltar lá, Senhor, para eu falar essa maravilha, né? Que eu tanto busquei. Pois é, mas você está tendo a oportunidade aqui, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like e compartilhe esse canal com todo o planeta Terra e todo o universo. Grande abraço a todos e até a próxima.